Pauta 2. O presidente do Supremo Tribunal Federal desembarca daqui a pouco em Curitiba para uma série de compromissos. É a primeira vez que o ministro Luiz Roberto Barroso visita a capital depois de assumir o comando da Suprema Corte. Ele chegou a Curitiba ainda na noite de ontem e hoje cedo ele já começa então a cumprir a agenda. O primeiro compromisso começa daqui a pouco, a partir das 10 horas, no Colégio Estadual do Paraná, onde o magistrado vai fazer uma palestra para alunos do ensino médio. Já perto do meio-dia, Barroso vai participar da assinatura do Pacto pela Linguagem Simples entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça no Paraná, na sede da Corte Paranaense. Em seguida, deve almoçar com presidentes do TJ Paraná, TRF4, Tribunal Regional do Trabalho, TRE Paraná, presidente da Assembleia, Procurador-Geral da Justiça, além de desembargadores e juízes. Às 2 horas da tarde, ele se encontra com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, na sede da Prefeitura, no Centro Cívico. No meio da tarde, o ministro participa do evento Diálogo da Magistratura, Encontro com Juízes do Paraná. Vai acontecer na sede da Associação dos Magistrados do Paraná, a AMAPAR. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência da Corte em setembro do ano passado e vai comandar o STF por 2 anos. Com 65 anos de idade, ele tem um perfil mais progressista e se tornou mais conhecido do público nos últimos anos por conta de declarações, desde embates com outros ministros a discursos em eventos e até mesmo respondendo a manifestantes. O magistrado conseguiu viralizar nas redes sociais. Vamos relembrar alguns dos trechos de posicionamentos aí do ministro que ganharam bastante repercussão. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Quando esse debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é aviltada. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux. Tá, então, uma série de trechos aí de falas de Barroso. Desde que ele assumiu a presidência do STF, ele não deu indícios aí de retomar julgamentos de temas polêmicos, como a descriminalização do aborto ou do porte de drogas. E teve um bate-boca nessa semana entre o Barroso e o ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. O caso, inclusive, que nós temos que falar aqui depois, é sobre as chamadas sobras eleitorais, que vai mudar a lógica das eleições para vereadores, por exemplo, já nesse ano. E aí a discussão era se elas poderiam ou não acontecer. A decisão é que não poderão mais acontecer, vai mudar a lógica do cálculo dessas sobras eleitorais, a gente já explica na sequência aqui o que muda, mas de um lado estava Alexandre de Moraes, que queria que a regra retroagisse, ou seja, se isso acontecesse, o Moraes, junto com os outros ministros que assim entenderam, iriam retirar do mandato 7 deputados federais. E o Barroso defendia a tese que não, então tá bom, a regra mudou, mas só vai a partir da próxima eleição. E aí o diálogo foi bem ríspido. O Alexandre de Moraes, inclusive, levantou a voz para o Barroso, dizendo que aquela era a opinião dele. Bate-boca, você vê que então, né, os ministros começam ali a se estranhar no ninho. Você via eles muito hermanados até então, mas eles começam ali a se estranhar no ninho. Barroso hoje em Curitiba vai participar de uma série de eventos e eu não sei se não vai vir aí mais uma frase polêmica, para dizer o mínimo, né? O que é muito lamentável, porque eles colocam o microfone na boca, começam a fazer discursos, o que não é adequado a um magistrado. Lembremos, eles são magistrados. O ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista também essa semana para o jornal Estado de São Paulo, em que ele adianta ali entendimentos de casos que estão em julgamento, sendo que a regra diz o quê? O que diz a regra? Que o juiz tem que se declarar impedido quando é amigo ou inimigo capital, é o termo que a lei usa, inclusive, daquele julgado.
daquele que está em julgamento. E você vê ali os ministros dando a opinião deles sobre questões políticas, sobre questões morais, sobre questões de costumes, que eles muitas vezes vão ter que julgar ali na frente. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o Estado democrático de direito, que é democrático e é de direito. E o direito vem do respeito às regras postas. Não é recomendável, para se dizer o mínimo, que o ministro fique adiantando entendimentos que ele tem, porque aí você olha e você, no mínimo, vai se sentir ali constrangido de ser julgado por alguém que já tem uma opinião formada sobre aquilo e às vezes não vai estar nem aberto a escutar a outra parte. É isso que se espera de um judiciário, em um Estado democrático de direito. A imparcialidade. Quando ministros, juízes, desembargadores começam a falar na imprensa e adiantar votos, inclusive, de alguns temas, a gente fica preocupado. E tem que ficar preocupado mesmo, tá? Eu quero que vocês pensem, indo agora, levar os filhos para a escola, indo para o trabalho, enfim, onde vocês estejam acompanhando o Jornal da Manhã, que outra Suprema Corte, numa democracia liberal, vocês conhecem, que tem tanta ingerência política assim sobre os acontecimentos, tanto do cotidiano quanto do ordenamento das eleições. Eu, pelo menos, de tudo que já estudei, não lembro de nenhuma. Eu não consigo imaginar a Suprema Corte americana interferindo na questão da composição da Câmara deles. Eu não consigo imaginar eles interferindo no Senado. Eu não consigo imaginar em Londres, não consigo imaginar em Berlim, as capitais da Inglaterra e da Alemanha, isso acontecendo. E por que não acontece? Porque é fundamental que o judiciário tenha credibilidade. A justiça, ela depende da adesão, das pessoas olharem para ela, acreditarem que tudo aquilo que está sendo discutido é por um interesse comum, um interesse global, e mais do que isso, que você não tem nenhum tipo de defesa parcial. É essa a ideia. Cabe ao julgador julgar e as pessoas precisam acreditar nisso, Mark. A partir do momento que as pessoas percebem que existem times dentro da Suprema Corte, que existem partidários dentro da Suprema Corte, que certos interesses, às vezes nebulosos, são defendidos e levados adiante dentro da Suprema Corte, você tem ali um problema muito grave. Recentemente, até os parlamentares participaram de uma pesquisa e foi demonstrado que eles têm uma insatisfação profunda da forma como vem sendo conduzida ali os julgamentos. Nós trouxemos aqui na notícia que não existe uma previsão de o Barroso pautar temas polêmicos quanto porte de drogas, aborto. Eu só digo o seguinte, calma aí, espere talvez o final do mandato dele, espere talvez ali o apagar das luzes, que foi o que aconteceu com a Rosa Weber, quando ele talvez queira construir um legado. Aí talvez a gente conheça melhor alguns detalhes da agenda profunda que talvez o Barroso possa trazer à luz do dia. Agora, é lamentável, sim, que a gente tenha que passar por esse tipo de momento. Espero que as instituições se ajustem, Mark, porque o que hoje a gente tem é um parlamento, um legislativo tricameral com poder revisor em apenas um deles. Só para você entender o que estava em discussão lá nesta reunião do STF que aconteceu o bate-boca entre Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso, é o seguinte: 7 parlamentares poderiam perder seus mandatos. A maioria conservadora, não é por acaso. Entre eles, 2 do PL. E quem iria entrar era de maioria de esquerda. Entre eles, 1 do PSOL e 1 do PCdoB. Então você veja que em um colégio eleitoral de 500 e poucos deputados, você mexe ali em 7... dentro de comissões que tem 20, 25 pessoas, a correlação de forças muda. E mudaria, nesse caso, por uma canetada do Supremo Tribunal Federal. A regra posta era outra. Eu também acho que a regra era ruim, mas a regra posta era outra, as pessoas votaram sobre a égide daquela regra. Essa era a discussão. E o Moraes queria que isso retroagisse para a caneta dele ter peso. Ele ia destituir mais 7 deputados de maioria conservadora desse grupo de 7 para colocar outros 7 de maioria de esquerda nesse grupo que entraria. Então você vai entendendo, como é que funciona o rito das coisas lá em Brasília. E para explicar essa questão das sobras, é o seguinte, resumidamente aqui, se o Podores quiser entrar no detalhe técnico, ele entra, porque ele gosta de ajudar, inclusive, a pensar esses casos, essas regras. Mas é uma repescagem eleitoral, que tentava ali ajudar quem não tinha voto. A verdade é essa. Dá um exemplo de Curitiba. São 38 vereadores. Sabe quantos votos teve a 38ª na eleição passada?
cerca de 4.500, 5.000 votos. Sabe quantos votos teve o último que entrou de verdade? Ela não entrou, tá? Essa pessoa que teve 5.000 votos não entrou. 4.500 votos não entrou. Sabe quem que entrou no lugar dela? Um candidato teve 2.500 votos. Então você, com essa regra anterior, você artificializava muito o voto do eleitor, porque o que tinha mais voto não entrava, por causa de contas que ninguém entende. E uma eleição tem que ser uma regra que todos nós entendamos. Todos nós. E não era o que acontecia. Então isso foi reformado, ainda bem, mas ali tem que valer daqui para frente. Não dá para retroagir, Pedro. Não dá para retroagir. É assim. O grande debate é quais partidos podem participar da distribuição das sobras. Cada partido ali, eles dividem quantos votos os partidos conquistaram, dividem pelo número de cadeiras e ficam as sobras, porque você arredonda para baixo. São essas sobras que estavam ali na disputa. E isso interfere muito, principalmente com o fim das coligações, muitos partidos não alcançavam a capacidade mínima. O Supremo Tribunal Federal, e desculpa entrar agora num detalhe, quando eles entraram na cláusula de barreira, eles afetaram o sistema partidário. Com esse tipo de debate, ao arrepio do Congresso Nacional, interfere de novo nessa questão dos partidos. Eles estão viabilizando de novo os partidos nanicos, Mark. Então, é isso. Eles tomam as decisões lá, arrepio dos representantes do povo, e a gente fica olhando, meu Deus, de onde surgiu esse candidato que aparece no parlamento, aparece na Câmara de Vereadores? A gente tem que perguntar muitas vezes para o judiciário que plantou esse abacaxi. É isso, né? E a regra tem que ser clara. Acho que essa tem que ser a busca aí prioritária. Quem tem mais voto leva a vaga. É a lógica, não é? Não, mas não é o que acontece, é por isso que as pessoas olham lá e às vezes não se reconhecem naquele plenário. Esse é o problema. Agora, 7h25.